Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa volta com o BrasaCast, agora em 2025, o primeiro do ano. Nessa edição de março, a gente trouxe o Leonardo Frazão, um bolsista Brasa, aqui do nosso programa de bolsas, para contar um pouco sobre a jornada dele antes do programa, durante o programa e agora depois continuando seus estudos na França. Então, Léo, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho de você e da sua história. Oi pessoal, tudo bem? Oi Ana, oi a todos que estão escutando a gente. Muito feliz por esse convite. Antes de mais nada, quero agradecer a Brasa, o programa de bolsas, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E acho que vai ser uma conversa bacana, uma conversa sobre estudar fora, um pouco focada no que foi a minha experiência, mas tenho certeza que a gente vai ter aqui também a oportunidade de escutar mais gente sobre esse processo. E é muito importante. Eu tive também esse olhar da Brasa quando eu estava pensando em aplicar. Então já vou contar um pouquinho da minha história. Acho que o sotaque já denuncia que eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Eu tenho 23 anos e eu estou cursando um mestrado em Economia do Desenvolvimento na Universidade Sorbonne, em Paris. Fiz também a minha graduação aqui em Economia e eu estou muito feliz. Eu acho que é assim um momento de formatura. Estou já me formando, falta apenas a minha tese, que se Deus quiser vai ser entregue. E o programa de bolsas foi muito importante na minha trajetória. Eu, até os 12 anos, estudava numa escola pública. Com 12 anos, eu conquistei a bolsa do Instituto Smart. O Instituto Smart me permitiu estudar no Colégio de São Bento, que é um colégio renomado no Rio de Janeiro. E lá eu tive, enfim, toda uma base, abriu realmente o meu mundo para eu conseguir sonhar, para eu conseguir pensar não só em ter uma vida melhor, em estudar e, enfim, ter acesso a uma educação formal de mais qualidade, mas com o tempo também estudar fora. E aí decidi, a gente vai ter a chance de conversar um pouquinho mais, mas decidi estudar economia na Sorbonne e fiz desde 2020, tenho feito minha formação por aqui. Não, é muito legal conhecer um pouco de todo esse processo. Mas então, vamos começar a entender aqui. Deixa eu te perguntar, se você voltasse no tempo, encontrasse com você mesmo de alguns anos atrás, antes de você começar essa jornada de estudar fora, como que você se descreveria? Como que era a sua realidade e seus sonhos naquela época? Você imaginava nesse curso? Você tinha algum outro sonho diferente? Ana, vou contar para você que eu era meio rebelde nesse meu ensino médio, aí já após Bolsa do Smart, estudando no Colégio de São Bento. Eu gostava muito de escrever, gostava muito de poesia, gostava muito de rap, escrevia e rimava até um pouquinho. Nossa, que legal. Eu sempre gostei muito de filosofia, sociologia, essas matérias mais humanísticas, e o colégio trazia muito essa parte, além da própria redação, que era onde eu exercitava ali a escrita e essas várias ideias. E fui rebelde, sempre fui muito rebelde, assim, de olhar qualquer problema, desde os problemas pessoais ali dos colegas entre si, até os problemas mais sociais. Eu vinha no ônibus e lembro claramente de ver assim muita pobreza na central do Brasil, indo ali da Tijuca, e depois morei em São Cristóvão e vindo ali na central, vendo aquela pobreza e aquilo me revoltava. E os problemas cotidianos também me revoltavam. Acho que sempre fui um certo mediador desses problemas, tentando trazer diálogo, ideias, mas também sempre com posições muito fortes. E, e tinha muitos sonhos, sabe? Acho que essa posição de rebelde me fez olhar para várias oportunidades que existiam ali no ensino médio e começar a exercitar, me encontrar nos meus sonhos. Aí menciono uma oportunidade que foi muito bacana do Parlamento Jovem Brasileiro, onde eu exercitei essa revolta, inclusive escrevendo. Eu escrevi um projeto de lei, na época era Legal. sobre a reinserção de menores infratores. E a partir desse projeto de lei eu fui selecionado para um curso em Brasília, que era um curso e uma simulação. A gente tinha aulas lá de democracia, do processo legislativo, e era também uma simulação. A gente se dividia em partidos fictícios e Ai, que tinha legal. voto, tinha presidente da mesa, tinha vice-presidente, foi muito legal. Com pessoas de todo o Brasil, eram 78 jovens, se não me engano.
E na oportunidade eu fui eleito presidente do Parlamento Jovem Brasileiro. Aí eu fiquei super feliz, que essa minha revolta foi inclusive pro plenário lá da Câmara, foi muito bacana. Quando eu sentei lá e a gente, enfim, com toda a simulação, toda a questão dos projetos de lei escritos por esses vários jovens, foi muito bacana olhar para aquilo e dizer, caramba, a gente tem como mudar o Brasil. Até o meu último discurso lá foi isso, nós vamos mudar o Brasil. E acho que eu canalizei muito essa revolta em sonho de trabalhar pelo país, assim, sonho de me formar e trabalhar pelo país. E foi isso também que motivou, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a minha vinda para cá. Sim, com certeza. Com esse amor todo ao Brasil, você imaginava que estudar fora era uma possibilidade real para você? Sempre foi um sonho? Quando você já estava nesses projetos, você já pensava, nossa, quero ir? Se a faculdade que você está agora era um sonho específico, como é que foi esse processo? Olha, eu sonhava, talvez não estudar fora, porque era uma coisa bem. Era uma dinâmica muito desconhecida. Acho que tem no Brasil outros colégios de excelência que preparam para estudar para diversos vestibulares, geralmente focados nos Estados Unidos. Para a Europa tem pouco, inclusive tem poucas bolsas, né? Então era um processo que eu sabia que era caro, que eu conhecia pouca gente que tinha feito e que o meu colégio não preparava para fazer. Vários obstáculos aí se encadeando. Para mim era mais a ideia de fazer um curso superior, ter um curso superior, porque na minha família, assim, eu sou primeira geração a ter acesso ao ensino superior, então estudar na universidade já era muito difícil, já era um sonho muito grande. Então estudar fora, veja lá, era muito mais distante da gente. Mas com o tempo, e eu acho que tem essa coisa da universidade, da minha identificação com a Sorbonne, que é muito grande, eu sou muito suspeito para falar. Eu gosto muito da Sorbonne, assim, esse desejo de estudar filosofia, sociologia, de estudar as origens do capitalismo, de entender de que forma as sociedades se organizam, com um espírito muito crítico, essa coisa das revoluções, eu sempre quis estudar isso. E a identificação com a Sorbonne veio até antes da ideia de estudar fora. Então, muito baseada nesses filósofos que eu gostava, e eu fui percebendo que alguns tinham estudado aqui, alguns tinham dado aula aqui, fora os pensadores brasileiros também que tinham passado pela universidade. E o meu francês era melhor do que o meu inglês. Eu tinha até um suporte muito bacana do Smart para estudar fora, mas nos Estados Unidos. Por meu inglês ser muito fraco na época, eu saí desse curso, não estava feliz, não estava gostando e acreditando que aquilo podia ser para mim. E vi com melhores olhos esse processo que ninguém fez no meu ano, apenas eu, e para a Sorbonne. Assim, eu lembro que tinha 3 opções e eu perguntei lá para o João Mariano, que foi o agente do meu dossiê, tem como botar só um? Só quero para Sorbonne. Tem como botar só um? Ele, não, tem que botar 3. Tá bom, então eu botei 3, mas com muita felicidade foi aprovado aqui e veio essa ideia. E aí tem isso também, eu não mencionei antes, mas o colégio me ensinava francês e, e a partir dessa identificação com os pensadores e também com a universidade eu fui entendendo mais do processo que é realizado pela Campus France, que é um órgão do governo francês que se dedica inteiramente a ajudar os estudantes de fora do sistema francês a virem estudar aqui. E lá tem uma série de informações para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que querem entender um pouco mais desse processo. Lá tem informações desde o custo de vida até os custos de dossiê, como funciona a tradução juramentada. Então, quem quer estudar na França tem muito a ganhar com esse site aí, Campus France. Essa instituição, bem dizer. Nossa, não, muito interessante, porque realmente eu estudo na Espanha, mas em uma faculdade internacional. Então eu não conheço muito disso, das faculdades europeias, né? Que eu sei que é uma burocracia muito diferente de uma faculdade nos Estados Unidos ou de uma faculdade internacional. Então é muito legal ter esse tipo de plataformas, né? E falando em plataformas, eu queria entender um pouco mais sobre o seu processo com a Brasa. Então, a gente sabe que ser um bolsista Brasa é muito mais do que o suporte financeiro, é muito sobre a comunidade. Então, eu queria te perguntar aqui na sua experiência, qual foi o maior impacto do programa na sua vida? Se tem alguma história marcante, específica que você queria contar pra gente. História marcante? Acho que não tem, mas o que tem é essa coisa da comunidade que você falou, muito interessante, Ana.
eu conheci muita gente muito boa, fiz enormes assim amizades dentro da Brasa e que eu levo até hoje, carrego até hoje. São pessoas inspiradoras que estão dentro das suas várias áreas de conhecimento e atuação, dentro desses campos que são estranhos a mim, estão fazendo coisas extraordinárias, fundando startup, empregados em multinacionais e por aí vai. E aí posso citar alguns, que é o Vitor Dubois, a Isabela Schmidt, o João Ralphs, o João Felipe, trouxe até minha colinha aqui, a Thalita França, Yuri Costa, Gabriel Bill Guerra, todos bolsistas da Brasa que eu tô mencionando, que são pessoas que também... A Brasa tem esse mote, né, de formar a futura geração de líderes brasileiros. E acho que eles já são líderes brasileiros e são pessoas inspiradoras. E parte dessa formação é estar em contato com essas pessoas inspiradoras, se inspirar e se entender também como líder brasileiro no meu campo, né? E aí é muito legal. Acho que o nosso translado, a nossa cooperação, a comunicação transcende até a Brasa, somos amigos assim pessoais, mas ela acontece muito pelas conferências da Brasa. E aí já faço até uma certa propaganda das conferências da Brasa, que são os momentos também que a Brasa me proporcionou enquanto bolsista, e depois participei também do board, momentos de networking, momentos de entender melhor aquilo que está se discutindo, qual é o tema que se discute no Brasil, momentos de estar ali com as pessoas que realmente te inspiram e que talvez possam de alguma maneira contribuir com o seu caminho. Então isso é bem legal e acho que a Bolsa da Brasa trouxe isso. Além desse contato, eu mencionaria também uma certa liberdade de tempo. Vir para a França, como eu disse para você, é um processo caro. E aqui tem poucas bolsas. Eu tive até, na época, por mérito e também por necessidade, imagino, eu tive um abatimento nas taxas de anuidade aqui da minha universidade, da Sorbonne. Porém, todos os custos adicionais, que são custos com, enfim, com aluguel, custos com alimentação, com transporte, todos esses estão a cargo dos estudantes. E para as pessoas que vivem aqui, enfim, as famílias, quando você entra na Sorbonne não é um grande desafio. Para a gente que vem do Brasil é um grande desafio, é um custo alto. E como que os estudantes geralmente fazem? No contraturno dos estudos, eles trabalham em um bar, em um restaurante. Eu cheguei a trabalhar até em fazenda, Ana. Eu fiz parto de cabra e tudo. Mando para você depois a foto. Socorro. E são empregos muito dignos, mas assim, que não tinham nada a ver com a minha formação. Sim. E eu trabalhei na fazenda, trabalhei numa creperia depois. Acho que a Bolsa da Brasa, aí para concluir o raciocínio, ela trouxe uma liberação de tempo, assim, que é o recurso mais precioso, para participar de outras atividades extracurriculares, para trabalhar na minha área. Eu comecei a trabalhar numa consultoria em energia elétrica, uma consultoria brasileira. Então, assim, isso só foi possível também pela Bolsa da Brasa, num primeiro momento. E fiz o meu intercâmbio aqui na Suécia para estudar mudança climática. Também por esse tempo, não poderia trabalhar na Suécia, nem falo sueco, muito difícil, inclusive. Tentei aprender lá. E acho que, assim, essa coisa do processo ser caro para estudar fora e do custo de vida ser caro para estudar fora, acho que a Bolsa da Brasa ataca, supre muito bem quando a gente tem a liberação de tempo e a partir disso também uma liberação maior para a gente seguir os nossos sonhos, né? Não, com certeza. Então já deixa eu te perguntar também como é que foi o processo de aplicação. Você me disse que você aplicou, você começou a ser bolsista Brasa no seu segundo ou terceiro ano de faculdade, não é? Então como é que foi isso? Quando que você decidiu aplicar? Como que você ficou sabendo das bolsas? Bom, foi no terceiro ano. Foi no terceiro ano de graduação em economia. E foi no terceiro ano porque eu tinha tentado no primeiro e segundo anos. Então, quando aparece Leonardo Frazão, bolsista Brasa, talvez tivesse que aparecer ali entre parênteses, tentou 3 vezes. Eu acho que isso é importante porque eu via, claro, vários bolsistas, esses exemplos aí que eu mencionei, e são pessoas incríveis e parece que a pessoa está ali de primeira. Vários desses tentaram mais de uma vez. Recomendo, inclusive, você que está ouvindo a gente, se já tentou, que tente de novo, porque sim, é possível passar. Eu tentei 3 vezes, então tem essa... Enfim, a cada momento você vai aprendendo no processo de Bolsa da Brasa.
Acho que dessas várias vezes em que tentei evoluir de uma para outra, porque você percebe que a entrevista que você deu foi uma entrevista onde você não falou tudo que podia falar em relação a aquelas suas experiências, ou que você, por outro lado, não foi muito verdadeiro, falou aquilo que as pessoas queriam ouvir. E na verdade, esse é o maior conselho que eu daria: não fale aquilo que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas querem ouvir aquilo que você vai falar. É o contrário, né? Então, muitas vezes você tenta se encaixar nos padrões. Eu acho que a autenticidade foi uma coisa que eu aprendi muito, assim. Esses vários nomes que eu mencionei estão em campos muito diversos. Acho que a Bolsa da Brasa é uma bolsa muito diversa, não só de diversidade de campos de atuação, mas também com a Bolsa Brasa Blacks. Ela tem uma ideia de trazer a diversidade racial também, e étnica, que é muito importante, ainda mais no contexto brasileiro. Mas entendo assim que essa diversidade às vezes não é entendida pelos candidatos, e isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque é mesmo para trazer a sua história genuína, aquilo que você fez, aquilo que você acredita, os seus sonhos, aquilo que você planeja. E isso é muito bem avaliado. Acho que hoje a Brasa já tem uma robustez grande para avaliar esses vários projetos. E para mim foi um aprendizado enorme, assim, ter sido, enfim, recusado 2 vezes, mas essa terceira vez acho que foi muito pela autenticidade que eu fui aprovado. Não, muito, muito interessante isso, porque realmente é uma resiliência, né? De, nossa, correr atrás e realmente querer se conectar com esse pessoal. Tenho certeza que ter você aqui como bolsista Brasa adiciona muito na nossa comunidade. E eu queria te perguntar como que foi esse momento que você recebeu a notícia que você tinha passado, principalmente depois de ter sido recusado outras 2 vezes. Quem que você falou primeiro? O que que você sentiu? Essa coisa de ter sido recusado as outras 2 vezes, você faz a terceira vez, e deixo isso de recomendação, com raiva da Brasa já. Você não quer saber, meu Deus, eles estão me recusando e por quê? O que, que eles não viram em mim e tal? O que, que eu falei de errado? Acho que aos poucos você vai percebendo, e a maturidade das vezes que você é recusado ou que você aceita, e sim várias oportunidades na vida, vão te ensinando que tem, enfim, passos para melhorar. E aí no final tem essa ideia de resiliência, mas tem a ideia também de maturidade. A maturidade eu acho que é o maior ponto. E aí, comentando, respondendo a sua pergunta, eu estava nesse momento, estava chegando no Brasil. Eu fui fazer um retiro espiritual na Holanda, entre a Holanda e a Alemanha. E aí, saindo desse retiro espiritual, eu ia para um estágio no Brasil, nessa consultoria de energia onde eu trabalho até hoje. Era um estágio de 3 meses que a gente prolongou, e que enfim, nesse momento eu estava nesse traslado. E eu lembro de ter chegado no aeroporto, minha madrinha foi me buscar, acho que foi me buscar de Uber, e aí o pessoal da bolsa fez uma coisa terrível, que foi assim: a gente quer falar com você. Eu falei: cara, não consigo, agora não dá, eu tô saindo, cheio de mala. Eles: não, mas precisa muito ser agora. Aí eu liguei, enfim, eu acho que a ideia era gravar um vídeo bonito e tal. E eu liguei, tava tudo escuro, o Uber, coitado, teve que ficar caladinho, mas para ouvir. E aí quando eu ouvi aquilo, eu já tava com a minha madrinha no carro, então não foi nada pensado. Tava com a minha madrinha no carro, ela me abraçou, a gente ficou muito feliz, e era uma resposta, né, que a gente esperava já há um tempo. Então eu sempre dizendo: vai sair, vai sair. E ela: quando? Eu: não sei, não tem data. E saiu, e foi muito feliz, assim. E pra gente, acho que pra minha madrinha mais que tudo, minha madrinha, depois que eu conquistei essa bolsa, um parênteses aqui que eu acho interessante, ela voltou a estudar também. Ela, depois que eu conquistei a bolsa do Smart, essa do ensino médio, ela voltou a estudar e se formou há pouco tempo em História. E eu acho que, assim, não só o orgulho de ver um sobrinho estudando já fora, mas o orgulho de ver que uma instituição como a Brasa, que é renomada, tem um olhar, uma atenção especial de fazer com que esse sonho seja ainda mais palpável. Essa liberação de tempo que eu disse, porque o tempo é um recurso precioso, os recursos financeiros da Brasa, todo o networking com essas pessoas maravilhosas. Acho que, assim, minha madrinha naquele momento teve a certeza de que os investimentos de tempo, carinho, amor e dinheiro dela estavam de alguma maneira sendo reconhecidos também pela Brasa, que é essa instituição, enfim, que é uma instituição para realizar sonhos. Então, deixou a gente muito feliz.
Não, com certeza. E se você pudesse falar com você mesmo que aplicou pela primeira vez, ou até antes de aplicar por essa terceira vez, que estava com incertezas, que talvez tinha perdido a esperança de conseguir, ou até antes de você, em primeira mão, ir para Sorbonne, o que você falaria? Como você tentaria encorajar? Primeiro eu diria calma, porque, como eu disse, era um jovem bem revoltado. Eu diria calma. E aí teria um papo assim muito voltado ao trabalho. Muitas vezes, enfim, em linhas gerais, a gente tem dúvida, né, se aquele trabalho, se aquele estudo, se aquele olhar mais atento para as obrigações, se aquilo vai pagar. A gente fica pensando, caramba, será que realmente eu tenho que ficar aqui sentado lendo isso? Será que eu não deveria ter... Acabaram de me chamar para jogar futebol. Eu sou vascaíno roxo. Então me chamaram para o estádio. Eu não posso ir para o estádio, não posso ir para São Januário, tenho que ficar aqui estudando pensamento social brasileiro. Será que é isso? Será que isso paga mesmo? E eu diria que sim. Assim, pelo menos essa é a minha experiência. Eu diria isso para o meu eu do passado. E diria também para ter calma, porque essa calma é importante para, enfim, fazer as renúncias que têm que ser feitas e trabalhar duro da maneira que se tem que trabalhar. E claro, diria também aqui, e digo também a quem está escutando a gente, que é um momento também de pensar que tem pessoas olhando por vocês, que é a Brasa, tem uma instituição que se forma também desse desejo de ajudar o Brasil, de formar os futuros líderes brasileiros, e que tem um carinho especial com os estudantes que estão no Brasil, que querem vir estudar fora e que têm um compromisso com o Brasil. Sabe? Eu diria isso para o meu eu do passado, porque eu já conhecia a Brasa, mas não tinha a dimensão do que a Brasa podia ser na minha vida. Então acho que hoje essa ideia tem mais robustez na minha cabeça. Eu diria isso, assim, tem gente que se preocupa com você. É muito lindo de ouvir tudo isso que você está falando. E eu tenho certeza que tem muita gente escutando aqui, nos escutando agora, que acha estudar fora algo impossível, tem muita incerteza de, nossa, será que é a coisa certa para mim? Será que é o futuro que realmente eu quero para minha vida? Queria te perguntar se você tem alguma mensagem para esse pessoal que está se questionando ou que acha talvez que é impossível por conta da questão financeira. E eu acho que você tem muito a falar nisso da resiliência e da ambição de realmente você tem um sonho, então corra atrás desse sonho. É, eu diria, Ana, que as condições são adversas e injustas, bem injustas, assim, é, tomando como exemplo a minha realidade, mas também outras realidades que foram ainda mais complexas que a minha, você, enfim, pegar um certo tempo de transporte público no dia, você não conhecer ninguém no seu arredor que já estudou fora ou que sequer tenha feito uma universidade, você por acaso ter as limitações financeiras que a gente sabe que muita gente tem, naquele momento eu tinha, e conseguir diversas bolsas, diversas reduções de custo, entre as quais a da Brasa, não mencionei, mas a Brasa também custeou o meu dossiê para Campus France, para vir para cá. As condições são injustas e muito adversas, e isso é verdade. Porém, é possível, para não ficar um discurso muito coach, é possível porque justamente as candidaturas elas são feitas com muito trabalho, assim. Então, as traduções juramentadas são um custo, são, mas tem uma maneira, talvez, de traduzi-las e fazer com que tudo fique mais barato. É possível que o dossiê seja um custo a mais e difícil e adverso, sim, mas tem instituições como a Brasa que podem gerar algumas bolsas e essas bolsas abaterem custo. É possível que muitas injustiças estejam nesse processo, mas eu diria, a minha mensagem principal é não desista, essas adversidades e injustiças são superáveis e, mais uma vez, tem gente olhando por você e tem gente que está muito comprometida em fazer com que esse processo seja mais democrático e que mais pessoas como o Leozinho lá do ensino médio ou como esses vários outros bolsistas da Brasa que a gente tem gente pensando neles e que sim, vale a pena investir no sonho deles. Então é isso. Então, para concluir a nossa conversa de hoje,
Eu queria te perguntar, se você tivesse que definir sua experiência com a Brasa como bolsista em uma frase ou em alguma conclusão, qual seria? Essa é difícil. A Brasa tem um mote, né? Formar a futura geração de líderes brasileiros por um Brasil melhor. Acho que se eu pudesse resumir a minha, seria assumir a responsabilidade de ser um líder brasileiro do futuro, ou de agora, por um Brasil melhor. E eu acho que esse assumir a responsabilidade é central, e a Bolsa da Brasa me ajudou um pouco a assumir essa responsabilidade. Aos poucos a gente vai assumindo mais, e é assim que eu definiria, é assim que eu gostaria de fechar. Não, muito legal, Léo. Muito obrigada por ter topado começar agora com o BrasaCast 2025 aqui com a gente, falar um pouquinho do programa de bolsas. Para o pessoal que está ouvindo aqui, a gente está com as inscrições abertas até dia 6 de abril. Então, para vocês conhecerem um pouco do processo de aplicação, correr lá no nosso Instagram, que a gente posta bastante coisa sobre isso, que a gente tem no nosso Linktree todas as informações e que ainda tem tempo e que a gente está aqui para ouvir os sonhos de vocês e conhecer um pouco da história de todo mundo. Vamos lá, galera. Quero todo mundo se inscrevendo no programa de bolsas e espero encontrar vocês aqui como meus colegas bolsistas. Um abraço. Tchau, tchau.